Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade, e eu adoro estar aqui juntinho com vocês. O programa de hoje está muito importante, interessantíssimo, vale a pena vocês ficarem aí até o final. Recebemos o Dr. Tiago Rodrigues, falamos sobre infectologia e também Dezembro Vermelho, que é o mês do combate e conscientização contra a AIDS HIV. Isso é aquela história, né? A gente sempre acredita que vai acontecer com o outro, nunca vai acontecer comigo. Mas a grande verdade é, se você transa, você pode ter HIV/AIDS um dia. Como todo mundo transa, todo mundo pode ter HIV/AIDS um dia, né? Ou pelo menos a maioria Sim. da população. Fique aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. Sexta-feira, aquele dia da felicidade espontânea e o dia da nossa voltinha aqui no Precito, o atacado da cerveja. No Precito vocês encontram de tudo, minha gente, vários itens que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então venha, dê uma voltinha também aqui no Precito. Fica na Miguel Sutil, um pouquinho antes da Ponte Nova, próximo à rotatória da Orla. Mas na nossa voltinha daqui pra frente, aliás, já estamos indo para o segundo episódio do Aprenda com o Precito. Então, além de preço, além de vários itens, vocês vão ter informação sobre cerveja e muito mais. Então venha comigo e vamos dar essa voltinha juntos. E vamos iniciar o nosso tour aqui no Precito, mostrando o quê? Além de cerveja, além de destilado, tem refrigerante também, tem água também, minha gente. Então vocês vão vir aqui no Precito e vão sair com todos os itens necessários que vocês precisam. Precito, todo mundo pode comprar. Falando de opções de compra aqui no Precito, temos uma que eu tenho certeza que agrada muita gente e muita gente quer. Energético para dar aquele gás. Aqui tem todos os itens disponíveis, gente. Olha só, o tradicional, o tropical, o de açaí, coco e o sugar free. Aqui no Precito garantimos a sua festa e também você completa o seu estoque em casa. Dê uma olhadinha em todos os itens de destilado. Tem uísque, tem vodka, tem gin, tem champanhe e tem muito mais. Então venha conhecer aqui o Precito. Chegou aquele momento que eu já estou na expectativa, é aquele momento da informação, de aprendizado no nosso quadro, na nossa série Aprenda com o Precito. Estamos com ele mais uma vez, que vai passar toda a informação, Rafael Barbosa, gerente geral aqui do Precito, que eu estou sempre agradecida em estar aqui com vocês. Obrigado você, Olga, mais uma vez pela visita, pelo quadro aí. Vamos levar um pouco mais de conhecimento aí para os nossos clientes. Como a gente sabe, cuiabano, brasileiro, gosta demais de cerveja e a gente gosta de saber também detalhes. Então vamos lá. Inclusive, mandem as suas perguntas que o Rafael aqui responde. Rafael, vamos lá, algumas coisas básicas. Vamos começar assim no básico, que só estamos esquentando o nosso quadro. Quais são os ingredientes utilizados para a fabricação da cerveja?
Elga, o mais comum, o mais utilizado, os elementos básicos são água, malte, lúpulo e fermento. E aí quando a gente fala de malte, os 3 principais são centeio, cevada e trigo. E desses 3, o cevada é o mais utilizado. Só que também tem cervejas onde utilizam milho, arroz. Algumas cervejas especiais também se utiliza cereais não maltados, frutas, mel, mandioca, como por exemplo a Colorado. Nós temos uma marca Colorado que tem esses 2 últimos ingredientes. Então a quantidade de combinações de ingredientes é enorme. Mas os principais, os 4, são água, lúpulo, malte e fermento. Viu, minha gente? Infinitas possibilidades para a cerveja na fabricação. E agora vamos no jeito de beber, de consumir, Rafael. Qual é o melhor recipiente para se tomar uma cerveja? É no copo? É na garrafa? É na latinha? Elga, essa pergunta é muito boa porque você vê muito do ambiente. Depende do ambiente. Às vezes você está numa balada, numa festa, o legal é você estar com a latinha, com o vidro na mão, ali não tem que ficar segurando 2 coisas. Mas o que a gente mais recomenda e ouve pontos positivos é beber no copo. Por quê? No copo você tem um contato direto com a cerveja e visual. Você verifica ali o líquido, tem a formação da espuma, né? Ele mantém ali ele ainda conserva um pouco a temperatura, então ele traz um pouco mais de comodidade e traz aquela questão do aroma também, de você abrir, identificar, ver. Esse contato é o que a gente fala que é o que dá mais tchan na hora de beber cerveja. Viu, minha gente? Vocês estão aí já craques, sabendo tudo sobre cerveja, mas nós só estamos começando. Hoje é o 2º episódio, na próxima sexta-feira tem mais. Mas para chamar a atenção de vocês e prender vocês com a gente no nosso quadro Aprenda com Precito, eu quero já que o Rafael dê um spoilerzinho. Vocês estão vendo aqui do meu ladinho. Rafael, o que é isso? Essa é uma imagem do Código de Hammurabi, que fez uma lei da pureza da cerveja, e no próximo a gente traz. Então, gente, olha só, uma super informação diferenciada. Eu não sabia, que vocês já vão ficar sabendo na próxima sexta-feira, aqui com o Precito, no nosso quadro Aprenda com o Precito. Mas fique aqui comigo, que o Elga e você só está começando, a gente já volta. E hoje é sexta-feira, esse dia que todo mundo gosta, eu adoro, e que estamos aí nos preparando para uns diazinhos de folga, né? Chegando o final de semana, e o Elga e você sempre se preocupa com a sua diversão, e trazemos o Agenda Vem Filmes e Séries. E iniciamos o nosso quadro com um filmão, Clube de Compras Dallas. É 1986 e o eletricista texano Ron acaba de ser diagnosticado com AIDS. Logo, ele trava uma batalha contra a indústria farmacêutica e acaba a contrabandear drogas ilegais do México em busca de tratamentos alternativos. Them drugs, they just released for testing, and I know this hospital's one of the size. I need it. It doesn't work that way, Mr. Woodruff. Where are you going? They got good meds out of Mexico that's better than what you can get here in the States. This is protein, totally non-toxic. And you can't buy this in the USA? Unapproved. You could be making a fortune off of it. You look great. Actually, I look amazing. Anything to declare? Nada. A mulher mais odiada dos Estados Unidos. Baseado em fatos reais, a mulher mais odiada dos Estados Unidos conta a história da importante ativista ateia, que foi essencial para a consolidação do Estado laico em parte dos Estados Unidos. Com seus esforços, ela conseguiu que a Suprema Corte derrubasse a obrigatoriedade da leitura da Bíblia em escolas públicas, perseguida até o final de sua vida por crentes.
Hello, Madeline. What we want, $1 million. My organization is a non-profit. We both know that there are a few offshore accounts. You don't think the police are gonna be looking for me? No, Madeline, I don't think anyone's gonna be looking for you. Jack Ferguson. You know Madeline Murray O'Hare? Vamos de Desesperados. Wesley acreditava que com 30 anos estaria vivendo tudo o que sempre sonhou: casamento, filhos e uma carreira bem-sucedida. Mas ao chegar aos 30, ela percebe que nem tudo é tão simples assim. I'm Jared Sterling. What do you actually know about this guy? He wants kids. He owns a duvet cover. What more do I want? I think you may be the perfect girl. Garota exemplar. No dia do seu 5º aniversário de casamento, Amy desaparece sem deixar pistas. Quando as aparências de uma união feliz começam a ruir, Nick, seu marido, torna-se o principal suspeito para a polícia. Mas Nick alega não ser o culpado e fará de tudo para provar sua inocência. Maybe 100 different things within the measure of a day. You can't go on like this. It's not good enough for you? It's not even close. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and rainy years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Stay back, everybody stay back. I did not kill my wife. I am not a murderer. E aí, anotaram todas as dicas do nosso programa, mas nós só estamos começando. O Elg e você só está esquentando. A gente já volta recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Tiago Rodrigues, que, olha, levantou uma bandeira muito importante da conscientização e permanência da luta contra a AIDS HIV. E agora, no nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo muito interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar. Estamos recebendo aqui Dr. Tiago Rodrigues, infectologista. Primeiro, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, um assunto bacana para se discutir, importantíssimo. Por isso mesmo eu disse sim. E que você gosta muito, né? A sua profissão. Doutor, é o seguinte, o infectologista, até mesmo pelo momento que estamos vivendo, foi um profissional muito ressaltado nesse ano. Todo mundo tem aquela curiosidade, o que um infectologista faz? É isso, eu acho que vamos iniciar daí. Legal, bacana. O infectologista basicamente trata das doenças, né, de causa infecciosa. Eu sempre costumo dizer assim para os leigos que me perguntam, tudo que é um bicho que provoca, qualquer doença que é um bicho que provoca diz respeito à infectologia. E é uma área fascinante, eu mesmo sou suspeito porque eu entrei em medicina para ser infectologista. Nossa! Foi o contrário. E a gente, rotineiramente no curso de medicina, a gente demora a escolher a nossa especialização. Eu não, eu já fui direcionado, eu já tinha uma faculdade antes, eu resolvi entrar na medicina para virar infectologista. Olha que maravilha! Então eu sou apaixonado e a gente entrou realmente muito em foco por conta da pandemia, né, da Covid-19. É uma profissão que está em alta e o mercado de trabalho gigantesco, muitas oportunidades, eu sempre digo isso aos meus alunos.
muita reserva professor também, Isso. né? Infectologista, professor. Exatamente. E assim, não tem nenhum serviço de saúde hoje que funcione sem a presença de um infectologista, seja em tempo integral ou como consultor. Hoje é quase que uma obrigatoriedade você ter um infectologista no serviço, ainda mais num país como o nosso, que as doenças infecciosas ainda são muito prevalentes, né? E provavelmente vai ser assim para sempre. Já houve vários adivinhadores, né, que falaram as doenças infecciosas vão acabar. Com o advento das vacinas houve essa previsão, depois com o advento dos antibióticos e de fato é que todo ano a gente é surpreendido por uma doença infecciosa nova, né? E é uma profissão que nunca vai deixar de ser importante, creio eu. Nós vimos o quanto é importante. Exatamente. Na realidade, eu acredito que desde da epidemia da AIDS também, eu acredito que foi algo que também deu um boom na questão do infectologista, que trata diretamente da questão no caso da doença, né? Exatamente. Não do HIV, mas da doença. É isso, doutor? Exatamente. Foi a primeira, assim, pandemia que chamou a atenção, né, da mídia, porque foi a primeira pandemia coberta pela mídia, né? E isso, sim, foi um grande boom para a infecto. Acho que foi o primeiro boom, assim, mundial para a infectologia, né? A profissão veio à tona e tal. Mas, de fato... Isso tem quanto tempo já daquela pandemia, doutor? Você está lembrado? Foi início dos anos 80, né? Início dos anos 80. O HIV ele foi desvendado, né? Ele foi isolado em 84. Então, assim, só que o infecto, ele na medicina, quem faz medicina, quem conhece os bastidores da medicina sabe do que eu estou falando, ele sempre foi o médico dos bastidores. Ele sempre foi eu sempre falo, ele foi o grande carregador de piano, é um profissional que trabalha quieto, que trabalha escondido, que... Ele está por trás das câmeras sempre. Mas é imprescindível. Fora das crises, ninguém lembra do infectologista, mas nas crises a gente é lembrado, e até mesmo pelos estudantes de medicina. É muito baixo a procura pela infectologia. Você pergunta em qualquer sala, né, das que eu dou aula, quem quer fazer infecto, menos de 1% dos alunos querem fazer infectologia. Por isso mesmo que eu falo que tem muita reserva de mercado. Sim. Nós temos poucos serviços, programas de residência no Brasil, isso já mostra o quanto é a baixa procura, mas ele é fundamental. Fundamental, e a gente está vendo agora, né, diante dessa pandemia, a importância de um infectologista. E eu digo mais, é importante essas informações, né, todas as informações que são técnicas têm que ser formuladas e explanadas por um especialista. Sim. E a gente está vendo um grande problema agora, eu aproveito o espaço para fazer um desabafo. Por favor. Todo mundo virou infectologista. Desde Mas o ser humano é incrível, né, doutor? Desde agora, o político ao aluno de medicina, ao especialista fora da área da infectologia, todo mundo sabe tratar a doença infecciosa. E dar pitaco. É impressionante. É mais ou menos por aí, doutor. Mas é uma área muito complexa, extremamente difícil. Que eu já iria pontuar. Não é qualquer um que pode chegar e realmente se posicionar. Não é porque você é um médico ou fez medicina, você não sabe os detalhes que eu acredito que vocês devam estudar muito minuciosamente isso. Claro, né? Eu, sei lá, numa crise que envolvesse uma especialidade, vamos supor, uma cardiologia, eu jamais iria à imprensa falar como um cardiologista, dar pitaco, entendeu? Explanar condutas, tentar fazer adivinhações de uma área que eu não tenho vivência e nem estudei para tal, né? E a gente vê isso e é bem ruim, é bem desagradável porque desinforma mais do que informa. Perfeito, doutor. Entendeu? A desinformação hoje em dia, né? Pela vaidade até. Dos profissionais e falta de responsabilidade, né? Porque muita gente segue. Você está ouvindo um médico falar, aquelas pessoas leigas como nós aqui, uma grande maioria, você confia naquilo. Exatamente. A gente tem um peso gigantesco. Eu sempre digo aos meus alunos que uma gravata, uma caneta e um diploma na parede engana muita gente. Então você tem que ter noção desse poder que você tem. Quando você vai diante da grande mídia, diante do grande público, explanar sobre alguma coisa, você tem que ter responsabilidade sobre aquilo que você está falando. Isso é importante e a pandemia e a internet, as redes sociais, mostram isso mais ainda.
é fundamental ter esse filtro, e esse filtro eu acho que começa desde a imprensa, né, até a responsabilidade pessoal de quem está indo lá falar. Eu não sei como o assunto rumou para esse lado, mas eu acho interessante, desculpa até o desabafo, eu acho interessante tudo isso, porque isso repercute muito no consultório, né? Lá no ambulatório, com o paciente, com o cidadão comum. E você desfazer essas coisas que foi inserido na cabeça do paciente pela mídia, ou seja, pelas redes sociais, é muito difícil no consultório. Também, é muito difícil. Né, que as pessoas recorrem muito é difícil desfazer. a essa informação que está ali disponível, um clique, as pessoas Exatamente. buscam e acreditam mesmo. Né? E é bom a gente estar estimulando falar sobre isso. Quer ver outro dado curioso? Nós, infectologistas, estamos ansiosos por uma vacina ou um tratamento efetivo para a Covid. Muitos infectologistas, muitos pesquisadores afim, né, estão trabalhando sério em busca disso. E gente estudada, gente capaz, gente responsável, enquanto outros já acham que tem a solução. E isso é impressionante. É impressionante. Impressionante. Então, infectologia é uma profissão que você é infecto 24 horas por dia. Não tem como você se desfazer. Você não trabalha 8 horas e você deixou de ser infectologista, né? Acho que assim a maioria das especialidades médicas. Mas infectologia eu vejo muito isso porque o serviço acaba havendo muita demanda por nós. E nós somos poucos para dar conta, essa é a grande verdade. É tanto que eu estimulo muito os meus alunos a fazerem infectologia, mas já há, né, um olhar mais apaixonado pela infecto. Eu acredito que agora vai mudar um pouco essa realidade. Estou mentindo? O senhor não acha isso? Eu acho que sim, eu acho que sim, deve haver uma virada de página. Sim. E eu não sou nem um pouco monopolista, eu quero que se metade dos meus alunos fizessem infectologia, eu seria a pessoa mais satisfeita, né? Eu adoro, eu sou clubista em relação ao infecto, deu para perceber. Eu já percebi, né? Ele levanta a bandeira. Mas assim, é porque eu sou fascinado pela infectologia, então não tem como eu falar de outra forma a não ser assim. Com certeza. Como nós falamos, né, existem várias doenças que chamaram a atenção e tem várias outras também, a própria sífilis, né, que foi uma pandemia também há muito tempo, hoje já controlada, mas eu acredito que já vem bem distante essa crescente em relação e esse olhar, e agora tomamos uma pancada do Covid, né, e agora eu acredito que a gente vai ter uma realidade diferente. Doutor, nós estamos num mês importante, eu inclusive estou de vermelho propositalmente. Legal. Estamos no Dezembro Vermelho, que é um mês de conscientização da luta contra a AIDS, né? AIDS, HIV, o senhor vai poder nos falar assim com mais propriedade, que uma é a doença e outra é o vírus, né? Isso, Eu queria falar um pouquinho dessa parte, podemos? Claro. Só que o senhor segura um pouquinho, eu vou chamar um intervalo, mas a gente já volta, é rapidinho. Estamos de volta com esse assunto muito importante, interessante, com o doutor Tiago Rodrigues, infectologista. E finalizamos, doutor, o bloco anterior, chamando a atenção para o Dezembro Vermelho, que é o mês da conscientização e luta contra a AIDS, né? Esse mal que assombrou ou não, assombra. Hoje em dia eu acredito que o índice de mortalidade a doença é controlada, mas é assustador ainda. É assustador porque, por mais que a gente esteja muito avançado no tratamento, é uma condição que você vai ter que lidar ainda por restante da sua vida, se você é acometido por ela. Sem falar do preconceito, né? Sim, sem falar eu do preconceito. vou falar disso, é muito importante, acho que é o mais importante, mas assim, voltando no Dezembro Vermelho, né? Então, o Dezembro Vermelho, lembrar que é uma lei, né, que existe no Brasil, sancionada, salvo engano, 2018, foi escolhido dezembro porque dia 1º de dezembro é o Dia Mundial do Combate ao HIV/AIDS. Então, no Brasil se adotou-se o Dezembro Vermelho, o vermelho por conta do laço, né? Do laço genérico que se usa, é o símbolo da luta contra a AIDS.
Importante, eu acho que essa luta, ela também é de conscientização em relação à doença, né? Como se proteger e tal, informar que a doença ainda está aí. Isso. E principalmente esse combate ao estigma que a doença carrega. Se a gente voltar na história do HIV/AIDS, quando a doença surgiu lá no início dos anos 80, começou a surgir os primeiros casos nos Estados Unidos, né? E eles já começaram a chamar de doença dos 5Hs, que até então não se conhecia. Homens jovens, saudáveis, começaram a surgir com doenças que só eram comum ver em pessoas que tinham imunidade muito baixa. Então era um câncer de pele que é chamado sarcoma de Kaposi, e que a gente até então só conhecia em pessoas com imunidade muito comprometida. E esses casos começaram a aparecer. Uma doença fúngica pulmonar chamada pneumocistose também foi documentada no início e ninguém entendia o que estava acontecendo. Sim. E ela foi chamada de doença dos 5Hs, dos 5Hs, né, a letra H, Sim. Porque as pessoas que começaram a pegar, elas eram ou usuárias de heroína, então vem daí do H, ou hookers, né, que é o nome em inglês para profissionais do sexo, promíscuos e tal. Sim. Haitianos, do H também, homossexuais, né, homens que fazem sexo com homens. Então, esse primeiro nome já começou a estigmatizar a doença, né? Eram pessoas que até então eram vistas como marginalizadas na sociedade. Era muito difícil você ser homossexual nos anos 80 e anos 90. Quase os isso pecadores, é bem claro, né? Exatamente. Fala os pecadores, isso. O castigo de Deus. Exatamente. E isso mudou, vem mudando, é um grande ganho civil, eu acho, né? Essa liberdade de você poder ser quem você é. Mas até então a doença veio carregando esse estigma. E ele dura até hoje, né? Isso é muito triste. Eu dou sempre esse exemplo. Se você está num salão de beleza, se você é mulher ou se você é um homem, está num churrasco ou sei lá, em qualquer ambiente com seus amigos e tal, num ambiente descontraído, se você falar que tem hepatite B crônica, essa semana eu descobri que tem hepatite B crônica. Todo mundo vai... Nossa. Simplesmente todo mundo vai ser indiferente por aquilo. Se você falar que tem um HIV, essa semana eu descobri que tem um HIV. Vai ser um silêncio fúnebre. Nossa. E as duas doenças são extremamente paralelas. São duas doenças provocadas por um vírus, as duas se pegam transando, e qualquer pessoa transa, né? As duas têm tratamento, você vai tomar um comprimido por dia pro restante da sua vida, e as duas dificilmente curam, né? HIV não cura, hepatite B crônica é muito raro a cura, então a pessoa vai conviver muito tempo com aquilo. Então são duas doenças iguais e você vai ter uma vida absolutamente normal com qualquer uma dessas duas. Então, se são as mesmas respostas para as mesmas doenças, por que uma eu estigmatizo, a outra não? Quem pode pegar hepatite B? Quem transa. Quem pode pegar HIV? Quem transa. Claro que tem uns com mais risco, outros com menos, mas todo mundo que tem relação sexual, todo mundo que tem uma vida sexual ativa, seja num relacionamento estável ou não, Sim. tem risco de pegar qualquer DST, não só HIV. Então, esse estigma é como a maioria dos estigmas, dos preconceitos, é uma coisa ignorante, é uma coisa burra. E ele não se justifica até hoje, né? Ninguém escolhe ter a doença. Você não pode tratar nenhuma pessoa como culpada por ter aquela condição. Isso acho que desumano ainda é uma palavra insuficiente para classificar uma pessoa que tem esse tipo de postura, né? Então, esse tipo de conceito de que alguém é culpado ou estigmatizar ou ter preconceito contra alguém que tem essa condição... É uma punição, as pessoas falavam, isso é uma Exatamente. punição pelos atos que você teve, pelo seu comportamento. Exatamente. Isso é injustificável. Poxa, eu tenho pacientes no consultório que o marido transmitiu, o marido já até morreu, o marido transmitiu. Eu tenho pacientes que são adolescentes que pegaram da mãe durante a gravidez. Sim. Ele não escolheu ter aquela condição. Eu tenho pacientes que um pegou do companheiro e você vai culpar aquela pessoa? Claro que não. Então, isso é tão desumano, é injustificável. Então, eu acho que é muito importante sempre o combate contra a doença, mas também lembrar que o estigma é burro, né? Não se justifica. A pessoa com HIV/AIDS hoje, ela tem uma vida absolutamente normal, ela não é privada de nada. Se ela toma o seu medicamento, são 2 comprimidos por dia hoje, o tratamento inicial, ela vai ter uma vida absolutamente normal. Ela não vai ser privada de nada, ela pode praticar atividade física, ela pode viajar, ela pode ter relações sexuais, ela pode ir a festas, ela pode ir a um churrasco, ela pode ter família, ela pode ter filhos, entendeu? Então, ela é uma pessoa como qualquer outra. Ela só tem uma doença que ela vai ter que lidar a vida inteira. E hoje,
graças a Deus, não é uma sentença de morte. Não é. Porque era um dos motivos que assombrava também. Se você, por exemplo, usando o mesmo exemplo em relação à festa, falar que eu tenho hepatite e falar que eu tenho AIDS, as pessoas viam antes como uma sentença de morte. Sim. As pessoas te olhavam com dó, com repulsa, dó, cada um com o seu sentimento. Sim. Mas hoje em dia não é mais uma sentença de morte. E isso aí precisa ser falado, principalmente por profissionais. Exatamente. Agora falando da doença em si, da parte médica, né? Sim. Hoje não é mais uma sentença de morte, o tratamento é muito efetivo. Basta a pessoa que convive com HIV/AIDS aderir ao tratamento. Doutor, antes de entrar, quanto antes melhor também? Quanto antes detectar melhor? Quanto antes melhor. Para você não desenvolver a doença? Exatamente. É porque assim, HIV é eu ter o vírus. Sim. Né? Quando você fala HIV, ou você está se referindo ao vírus em si, ou da pessoa que tem o vírus, mas não manifesta nenhum sintoma. Quando você fala de AIDS ou SIDA, né, a sigla em inglês, a sigla em português, você está falando da doença em si. Aquele vírus já está provocando sintomas na pessoa, a doença já está avançada, ou seja, a pessoa tem aquele vírus há 5, 10 anos e não tratou. Né? Demora mais ou menos isso para a doença manifestar sintomas. Então, a gente sabe, desde do início da década passada, que quanto antes o indivíduo começa a tratar, melhor o seu prognóstico, melhor o futuro, né? Menos problema com a doença você vai ter. É por isso que a gente insiste tanto no diagnóstico precoce. Se você faz parte do grupo de risco ou se você mantém relações sexuais protegidas, faça o teste, pelo menos uma vez por ano, porque quanto antes você descobrir, melhor. Não adianta negar se você tem a doença, né? A doença vai avançar. Não quero saber, né? Muitos fecham os olhos. A gente, mais do que ninguém, deve se amar. Então, fazer o exame todo ano estar se cuidando, igual você se alimentar de forma saudável, fazer academia, exatamente. Fazer o teste todo próprio. ano. Se você acha que tem risco. Se você de se doença, colocou em alguma situação de risco e um momento ou outro na vida, às vezes você nem sabe que está se colocando, mas se coloca, é importante você ter essa rotina. Né? Hoje os ginecologistas, no caso da mulher, eles já sempre pedem, e aí você sempre está fazendo esse exame rotineiro. Eu ensino para os meus alunos que todo paciente que se apresente pela primeira vez para você, seja no ambulatório, no hospital, sempre ofereça sorologia, né, para hepatite B, hepatite C, HIV, porque são doenças silenciosas, as pessoas convivem e não sabem que tem. Então, eu acho que sempre deve oferecer, né, ao paciente. Claro, você só faz se o paciente aceitar. Mas voltando no tratamento em si, então, basta o paciente aderir. Né? Basta o paciente aderir, se ele tomar o medicamento, uma vez ao dia ele vai tomar o remédio, ele vai ter uma vida absolutamente normal. Quanto antes ele iniciar esse tratamento, melhor. Mas até mesmo para os casos avançados, o tratamento é efetivo. Eu já tive pacientes em coma, na UTI, com uma condição chamada neurocriptococose, né? Que é um fungo que pode atacar o sistema nervoso central. E essa pessoa tem vida absolutamente normal. Né? Eu já vi vários casos desses, durante a residência e durante a vida profissional. Então, o medicamento é impressionante. Quando aquele paciente que eu vi em coma vem ao meu consultório, meses depois, eu fico impressionado. Como a medicina é fascinante, entendeu? Como a ciência é fascinante. A vida desse cara se deve a gente que estudou esse medicamento, que desenvolveu, entendeu? Então, isso é fascinante na medicina. Então, tem tratamento, mas é importante sempre lembrar. A gente falou das coisas boas, né? A luta contra o estigma e que a doença é tratável e o tratamento é efetivo. Mas a pessoa sempre tem que lembrar, principalmente a juventude atual, a geração atual, que não conviveu com a fase tenebrosa do HIV, que era uma sentença de morte, que os casos aumentaram. E ninguém fala disso. É impressionante o silêncio que a gente vê por conta das autoridades em saúde, por conta do poder público. Os casos no Brasil nos últimos 8 anos aumentaram 21%. Nossa, isso é espantoso. Muito. Qualquer doença, o número de AIDS caiu, mas o número de HIV subiu, né? As pessoas relaxaram. Exatamente. Então, tem muitas teorias que tentam explicar. Isso é pouco discutido. Ainda se tem um tabu de falar de DSTs, eu percebo isso, principalmente quando envolve o público homossexual, né, homens que fazem sexo com homens. Quando eu tenho um paciente, né,
diagnosticado e tal, eu vou explicar para ele como que a doença, como que pega, quais os riscos que ele tem por cada episódio, eles ficam chocados, assim, mostrando profunda ignorância. Por quê? Porque não existe um programa de saúde, público ou privada, para esse público. Ninguém fala. Isso é chocante. Por que ninguém fala da saúde dos homossexuais, homens que fazem sexo com homens? Por que isso é estranho falar? Por que existe esse tabu? E o número de HIV/AIDS aumentou principalmente no público masculino de 14 a 29 anos. Isso é alarmante, basta olhar os números, está facilmente acessível na internet, é espantoso, ninguém fala absolutamente nada. Ninguém conscientiza esse público, que eles estão sob esse risco. Sim. E é importante todas essas oportunidades falar disso. Eu falo muito disso em sala de aula, nas palestras que eu dou nos eventos. E as pessoas ficam chocadas, alunos de medicina ficam chocados com esses números. Você vê o tamanho da ignorância ainda em relação a uma doença grave, séria, que temos que levar a sério todo mundo e ter conhecimento, né, doutor? Eu quero continuar falando mais, podemos? Claro. Eu vou fazer mais um bloco, então não saiam daí, que logo logo a gente volta com mais doutor Tiago Rodrigues. Estamos de volta hoje com esse bate-papo informativo, gente. Eu realmente estou adorando. Estamos aí recebendo o Dr. Tiago Rodrigues, infectologista, que nos está aí trazendo informações maravilhosas sobre uma doença tão séria, uma doença que a gente deve estimular o conversar sobre, quebrar esses paradigmas, né? Que às vezes você fala AIDS, o povo não quer nem ouvir falar a palavra, ainda existe isso, as pessoas têm medo. Por quê? Porque muitos acabam se expondo ao risco, né? Sim. As pessoas, essa é aquela história, né? A gente sempre acredita que vai acontecer com o outro, nunca vai acontecer comigo. Mas a grande verdade é, se você transa, você pode ter HIV/AIDS um dia. Como todo mundo transa, todo mundo pode ter HIV/AIDS um dia, né? Ou pelo menos a maioria da população. Então a gente falava do aumento, eu queria voltar nesse assunto para tentar assim, porque não existe uma explicação por que aumentou nos últimos anos, nos últimos 8 anos aumentou 21% dos casos de HIV. Mas assim, em discussões, né, na academia e tal, ou nos eventos, a gente sempre levanta esse tema e tem algumas teorias que tentam explicar. Por exemplo, as redes sociais. As redes sociais explicam no que sentido? Hoje é muito mais fácil ter relações sexuais do que era na década de 70, 80. Apenas um clique. Exatamente. Tem até aplicativos que estimulam isso. Perfeito. Quantas pessoas que topavam ter sexo com você, ter relações sexuais com você na década de 70, 60, você poderia ter durante a vida? Era muito pouco contato. Você conhecia as pessoas ali ao seu redor, não se viajava tanto, não se tinha acesso a todo mundo como a gente tem na rede social. Isso facilitou, com certeza. Com certeza. Então, um adolescente hoje pratica muito mais sexo, tem uma vida sexual muito mais ativa do que um adolescente dos anos 80, por exemplo. O início da vida sexual era muito mais tardio, né? Isso também. Então isso é uma coisa que pode justificar. Outra coisa é que essa geração atual não viveu a fase tenebrosa do HIV/AIDS, que as pessoas morriam, que nossos ídolos morriam. Medo. Eu lembro eu era muito criança, né, mas depois estudando eu sei do fato do Cazuza, que foi acompanhado, foi quase um reality show a doença dele. A família até hoje é muito chateada com a revista que publicou uma capa falando que ele agonizava em praça pública, né, utilizando de um sensacionalismo ruim para a doença que ele teve. Então essa fase chocou muito as pessoas, de ver os seus ídolos morrendo. Então aquela geração temia o HIV/AIDS, o número de sexo protegido, creio que era bastante. A aderência ao preservativo nos anos 90 e nos anos 2000 foi maior do que é hoje. Então isso ajuda a explicar também. A geração atual não teme pegar a doença. Eles acham que não vão acontecer com eles porque eles não viram ninguém morrer por isso. Então isso também é uma das coisas que ajuda a explicar. E outra coisa que eu acho que é a grande razão de ninguém falar, eu não entendo o pudor de se falar sobre isso, é que o grande trunfo, não é trunfo, mas a grande vitória, a grande conquista dessa geração é o aumento das liberdades civis. Isso, hoje você pode... As pessoas
podem ser quem Exatamente. elas são realmente. Isso a gente tem que preservar, tem que ressaltar, Exatamente. porém também ter a responsabilidade. Bacana, e esse aumento das liberdades civis é um ganho gigantesco, um avanço civil e social gigantesco, sem dúvida alguma. Porém, como as pessoas, hoje é muito mais fácil se assumir homossexual masculino do que foi nos anos 80, com certeza, acho que isso é nítido. Com certeza. Então, aumentou o número de homens que fazem sexo com homens, e o tipo de sexo que eles praticam, que é o sexo anal, ele tem quase 30 vezes mais chance de haver transmissão do HIV, né, ou risco de pegar o HIV, do que numa relação vaginal, por exemplo. Então, numa relação anal isolada, um episódio, o risco chega a 0,3% de chance, né? Isso é muito maior do que no sexo vaginal. Nossa. E isso não é falado para os homossexuais. Porque as pessoas acham que falar isso você está culpando eles. Não tem nada a ver. Pelo contrário, nós, pelo menos eu, infectologista, estou preocupado com a saúde desse público. Com toda certeza. E quando eu apresento esses números para esse público que me procura, que chega até mim, eles ficam chocados, não sabem disso. Você tem Olha política só. de câncer de mama para as mulheres, você tem política de câncer de colo para as mulheres, você tem a saúde do idoso, você tem programas voltados para a saúde da criança, você não tem nada voltado para o público homossexual. E por que não se fala? Porque as pessoas têm tabu. De cá eu não vou falar porque eu tenho medo de magoá-los, e eles também não lutam por isso porque têm medo de ser acusado por uma condição ou estigmatizado. Então, eu acho que tem que ser resolvida essa questão. Com certeza. Tem que se falar com naturalidade, porque são pessoas como qualquer outra. Não é possível que alguém ainda se incomode porque o seu vizinho faz sexo com homens. Olha, e eu acredito assim, pode ser que exista, né? Porque o ser humano é incrível, né? A gente encontra ainda pessoas que realmente detêm ainda essa ignorância. Porém, a gente não precisa se reprimir por isso. Então, quanto mais informação a gente puder, e eu acredito que essa postura de nós falarmos sobre isso numa TV abertamente, isso aí chama a atenção das pessoas, né? E por isso, esse foi o principal motivo de eu ter topado vir ter essa conversa. Olha, eu acho que maravilha. importantíssimo, porque eu falo isso em sala de aula para meus alunos, e isso que eu estou falando, se algum deles assistir, Você falar, olha, tá dando ladainha aula. para eles. A minha aula de HIV é voltada para a luta contra o estigma. Então é uma oportunidade muito boa de eu divulgar isso para mais pessoas, né? E as pessoas buscarem essa informação. Perfeito, né? Fazer esse alerta. Exatamente. O mês do Dezembro Vermelho, ele não é só para a pessoa que convive com HIV/AIDS, é principalmente para as pessoas que não têm essa condição, né? De olhar com outros olhos, de saber que você também pode ter essa condição, que não acontece só com o outro, e você não julgar ou não criticar ou não achar que a pessoa que tem HIV/AIDS é uma pessoa marginalizada, preconceito, ter estigma, preconceito. Então é um mês para chamar a atenção de todo mundo contra essa luta, e não só para as pessoas que convivem com essa doença, né? Maravilha, doutor. Nossa Senhora. Falando também, voltando naquela, o senhor iniciou falando e eu cortei em relação ao HIV e a AIDS, né? O senhor concluiu aquela parte? Concluí, eu falei que é HIV, quando você fala HIV/AIDS, quando você fala HIV, ou você está falando do vírus, ou você está falando da pessoa que tem o vírus, mas não tem sintomas da doença. Porque assim, ao adquirir o vírus HIV, para você ter a doença estabelecida, para a doença te provocar sintomas, que é a queda da sua imunidade a níveis importantes. O principal traço da AIDS é isso, né? Eu vou fazer uma metáfora e eu acho que as pessoas vão entender. Eu gosto de analogias. O HIV/AIDS, falando de como ele invade o nosso corpo, é a quadrilha do interior. Quadrilha que assalta banco no interior. Então, a quadrilha que vai assaltar banco no interior, o que ela faz? Ela não vai no banco e assalta. Ela vai na delegacia, prende os policiais e assalta todos os bancos daquela cidade e vai embora. O HIV é assim. Por exemplo, a pneumonia. Pneumonia, a bactéria entra no meu pulmão, o meu sistema imune vai lá, destrói ela, né, junto com os antibióticos. O HIV, a célula que ele gosta é a nossa célula de defesa, é o nosso policial, que são as células CD4, que tem grande importância na nossa defesa, né? Por isso que eu fiz a analogia entre policial. Então ela vai... Perfeito, eu já entendi. Então, a doença, ao se instalar no corpo, ela destrói ao longo do tempo todas essas células, né? Ou a maioria delas. Então ela vai destruindo os nossos CD4. Isso demora de 5 a 10 anos, né? Para ela baixar
a níveis drásticos o CD4 e a gente ficar susceptível às outras doenças. Então é assim que funciona, ela destrói o nosso sistema imune ao longo dos anos e você fica susceptível a doenças que uma pessoa que tem um sistema imune saudável não pegaria, como doenças fúngicas que atingem o cérebro, que atingem o pulmão, cânceres, né? É uma importante fica causa. Desprotegido. Exatamente. Totalmente. E o tratamento faz exatamente isso, ele diminui a sua carga viral, diminui a sua quantidade de vírus, então você vai ter menos vírus atacando as suas células de defesa, logo a sua imunidade é estabelecida a níveis até normais, né? A maioria dos pacientes chegam. E você vai ter uma vida normal. Hoje, tratamento é só remédio. Só medicamento. No caso, teve uma evolução, né, dos medicamentos. Começou, qual que era aquele primeiro lá, que era o mais famoso, o AZT, né? O AZT, tem até um filme isso mesmo. que fala desse início, que é o Clube de Vendas Dallas, é um filme excelente. Clube de Vendas Dallas? Não assisti ainda. Matthew McConaughey, é um filme excelente, ele ganhou até o Oscar nesse filme. Conta a história, né? Ele traficava esse tratamento na fronteira lá do México com os Estados Unidos, para os pacientes nos Estados Unidos. Ele era um paciente que tinha HIV/AIDS. Mas o tratamento evoluiu muito, você tinha medicamentos cheios de efeitos colaterais, pouco efetivo. Depois a gente teve uma fase que era vários comprimidos por dia, tinha medicamentos que tinham que ser acondicionados, né? Baixas temperaturas, então o paciente tinha que dar aquele isopor com gelo, e aquele era inconveniente, ele ia para o trabalho, tinha que levar aquilo e tal. Hoje são 2 comprimidos por dia, que o paciente toma pela manhã ou à noite e pronto, né? Vida normal. Vida normal. Porém, transmite normal, doutor, também? Então, o paciente que trata, a meta do tratamento é deixar a carga viral indetectável, ou seja, o vírus está tão baixo no organismo que os exames não detectam. Entendi. Esses pacientes, né, com a experiência acumulada de 20 anos de pacientes tratados com carga viral indetectável, hoje a gente tem evidência, né, evidência científica para dizer que se você tem carga viral indetectável, você não transmite. Eu estou dizendo que esse paciente pode ter relações sem preservativo? Não. Por quê? Porque ele tem HIV/AIDS. Ele fala assim, eu estou indetectável, eu não transmito, então eu não vou transar de preservativo. Mas ele pode pegar um novo vírus. Ele também pode se contaminar com o vírus. E esse vírus que ele adquirir, ser um vírus resistente ao tratamento que ele está usando. Que está fazendo Isso hoje é um dos grandes perigos do HIV. Como o tratamento é muito bom, a pessoa está tratando, a carga viral está indetectável. As pessoas que estão com vírus alto são aquelas pessoas que têm vírus resistente, não sabe ainda. Né? O vírus subiu porque o tratamento que ela usa não serve mais. Então essa pessoa, ela se descuida e fala assim, não, eu estou tratando, eu sou indetectável, eu vou transar sem preservativo. Ela vai passar um vírus resistente para frente. Entendeu? Então isso é importante. Mesmo o paciente que tem a carga viral indetectável, que tem HIV/AIDS, ele precisa ainda usar preservativo, né? Para ele não adquirir um vírus resistente e, se ele tiver um vírus resistente, não passar esse vírus para outro. O cuidado é eterno ainda. Né? Com certeza, é uma doença que você vai conviver com ela, tomar todos os cuidados, mas o melhor ainda, né, doutor, é se proteger. Se proteger. Né? Falarmos sobre o assunto, as pessoas lembram que existe, infelizmente, esse problema, mas a AIDS, não colocando a AIDS como algo diferente, existem muitas doenças, a própria hepatite, como falou, e outras, sífilis, que também passou a voltar a ter ocorrência. A sífilis é a maior prova de que as doenças infecciosas nunca vão acabar, porque o tratamento da sífilis é o antibiótico mais barato e o primeiro antibiótico que a gente descobriu, né, que é a penicilina. E até hoje a gente lida com sífilis, até hoje nasce criança com sífilis, entendeu? Sim. Então, assim, essa é a maior prova. A sífilis, tem relatos bíblicos da sífilis, né? Então é uma doença milenar e até hoje não acabou. Então as doenças infecciosas nunca vão acabar. A gente até hoje conseguiu eliminar uma doença, né, que foi a varíola. Varíola não existe mais. Não existe mais, né? Só vírus isolados em laboratórios, mas não existe mais em pessoas. Né? Então foi a única doença. Então as doenças infecciosas, na maioria das vezes, elas vêm para ficar. A gente só controla elas. Né? A gente consegue controlar para que não prejudique a vida, né? O decorrer da vida e o funcionamento da sociedade. Com certeza. Voltando na infectologia, né? A infectologia é fascinante por todas essas questões. Das 3 grandes invenções da medicina, que eu considero, né? Que são as vacinas, os antibióticos e a anestesia, 3 delas são da infectologia, né? Que é a vacina Olha só. e os antibióticos. Então,
A infectologia é fundamental na medicina, não tem como negar, né? Nossa, provado e comprovado hoje pelo Dr. Tiago. Foi, olha, um prazer imenso. Doutor, só aproveitando a sua presença, e não temos como... E o senhor está confiante que a vacina chega mesmo e é efetiva? Eu acho que é a grande esperança. A vida, isso é quase que um consenso, né? A vida só volta ao normal com uma vacina. Sim. Sem dúvida. Tem muita gente capaz, responsável e séria trabalhando nos bastidores, em silêncio, tomando pedrada, mas ignorando, né? Porque se fala muita bobagem de vacinas. Acho que isso é um tema bacana para outras conversas também. Eu sou um dos que lutam contra essas... quero. Eu sou um lutador, né, contra essas correntes antivacinas. Eu acho que deveria ser considerado crime. Mas assim, só uma vacina faz a sociedade voltar ao normal. Isso todo mundo já percebeu isso, né? O mercado já percebeu isso, que é o que rege o mundo, é o mercado. Tanto que o mercado está financiando todos os estudos, em silêncio, mas está financiando. Sim. E assim, eu trabalho em uma das vacinas, não vou falar qual, né? Para não dar conflito de interesse, eu sou subinvestigador num estudo que acontece aqui em Cuiabá. E sim, eu sou entusiasta dos estudos científicos. Eu acho que eu tenho certeza, só a vacina faz isso voltar ao normal. Situação. E deveriam se informar mais sobre o que é as vacinas antes de dar opiniões sobre vacinas. Vacinas, só tem uma verdade sobre as vacinas, que se não fosse por elas, nenhum de nós estaríamos aqui, né? Elas salvaram a nossa geração. Elas são as grandes responsáveis por a gente chegar aos 70, 80 anos, né? São uma das grandes responsáveis. E só existe essa verdade sobre as vacinas, só isso. O restante é bobagem. Olha, maravilha, doutor. Já quero deixar aqui um próximo convite. Vamos alinhar aí uma pauta e eu quero ter o senhor de volta aqui com a gente, transmitindo seus conhecimentos aqui. Combinado. Obrigado. Adorei, muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube. Entre lá, se inscreva, reveja essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição.